Olá, estamos no mês de abril, o mês dedicado à conscientização sobre a doença de Parkinson. É um movimento internacional onde os médicos, profissionais ligados ao tratamento dessa doença se dedicam a esclarecer a população, tirando várias dúvidas. E nesse mês, estamos aqui para responder as suas perguntas, tirar dúvidas e trazer também as novidades que temos no tratamento do Parkinson. Todo tremor é Parkinson? Bom, essa é uma pergunta muito frequente aqui no consultório. A maior causa, a causa mais frequente de tremor, não é a doença de Parkinson, é uma doença chamada de tremor essencial. E a gente faz a diferença entre o tremor do Parkinson e o tremor essencial apenas na consulta. A gente ouvindo o paciente e examinando. O exame neurológico do paciente vai nos mostrar o tipo de tremor que esse paciente apresenta para a gente fazer a diferença entre o tremor essencial, que é uma doença, e o tremor ligado à doença de Parkinson. São duas doenças diferentes e, portanto, elas também têm dois tratamentos diferentes. Como eu posso saber se uma pessoa tem os sinais da doença de Parkinson? Bom, os sintomas motores da doença são os sintomas mais frequentes e que eles levam uma pessoa a procurar um médico para dar o diagnóstico. Sintomas motores são lentidão, a pessoa começa a ficar lenta para fazer as coisas, para abotoar uma camisa, é lenta para realizar suas atividades do dia a dia. Essa é a lentidão, que é a bradicinesia. O paciente parkinsoniano ele tem rigidez, ou seja, o movimento das articulações, de esticar o braço, a mobilidade desse paciente está reduzida porque ele tem a musculatura mais rígida, mais travada. Então, esse é um dos sintomas principais também, que é a rigidez. Há pacientes que têm tremor, é um tremor que a gente diz que é um tremor de repouso. A pessoa está aqui com o braço repousando e, de repente, começa a aparecer aquele tremorzinho e quando ela levanta o braço, para de tremer. Há outros sintomas também menos conhecidos, então sintomas não motores do Parkinson, como, por exemplo, insônia, alterações do sono, intestino preso, alterações do humor, como a depressão. Acredita-se que em torno de 50% dos pacientes têm depressão quando recebe o diagnóstico do Parkinson. E a depressão é um sintoma não motor do Parkinson que também precisa ser tratado para que o paciente obtenha qualidade de vida no seu tratamento. Em relação ao tratamento da doença de Parkinson, o que temos hoje? A levodopa, a medicação levodopa é o carro-chefe desse tratamento. É uma medicação antiga, mas continua sendo usada porque ela repõe a dopamina, que é a substância que está diminuída no paciente com Parkinson. Além das medicações que o paciente precisa tomar regularmente, diariamente, o paciente também precisa entrar numa atividade de reabilitação. Precisa fazer uma fisioterapia. Ah, doutor, mas eu não tenho dificuldade tanto assim, eu dirijo. Mesmo assim, a reabilitação, a fisioterapia é um fator cientificamente comprovado que interfere positivamente na doença. Ela melhora a qualidade de vida do paciente, ela alentece, acredita-se que ela pode alentecer, retardar um pouco esse processo de avanço da doença de Parkinson, que é uma doença progressiva. Então, a reabilitação ela é importantíssima no paciente com a doença de Parkinson. Nós temos também, em relação ao tratamento, a cirurgia. Alguns pacientes da doença de Parkinson, eles podem não melhorar mais com as medicações e precisam realizar a cirurgia, que consiste no implante de eletrodos no cérebro para tratar os sintomas motores da doença. É uma cirurgia que já é realizada no mundo há mais de 30 anos e os pacientes que têm essa indicação realmente ficam muito bem depois da cirurgia e recuperam a qualidade de vida. Bom, espero ter esclarecido essas dúvidas em relação a esses temas da doença de Parkinson. Durante todo esse mês de abril, estarei aqui no programa Referencial, falando um pouco mais sobre esse tema.